A gente está vendo várias crises acontecendo ao redor do mundo. Ucrânia, Rússia, Oriente Médio, Estados Unidos, e a gente não tem noção do quanto que essas crises, esses conflitos vão durar e se eles vão escalar mais ou não. Nesse tipo de momento, as dúvidas que vocês têm, que chegam até a mim, são geralmente as mesmas. Laila, como que eu protejo meu patrimônio aqui na Europa investindo? Será que eu preciso mexer mais na minha carteira para ficar mais protegida ou já é o suficiente? Que tipo de ativo eu devo comprar ali quando o mercado está em pânico? E é exatamente todas essas perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês como montar uma carteira na prática no contexto de quem está investindo aqui na Europa, para não só manter sua carteira investindo independente de crises, mas ao mesmo tempo também deixar ela protegida de tudo que pode acontecer e também de toda a sensibilidade que a gente está vendo aí que vai continuar acontecendo no mercado americano. Fica até o final do vídeo que todas as estratégias que eu vou passar aqui, eu uso elas nas minhas carteiras e também aplico na carteira de investimentos dos nossos clientes de consultoria aqui na empresa. E se você não me conhece, seja bem-vinda aqui ao canal. Meu nome é Laila Vitória, eu sou consultora e mentora de investimentos aqui na Europa e meu foco é te ajudar a investir de maneira segura, eficiente e globalmente. Antes da gente ir para a parte da carteira, uma coisa muito importante aqui, que é o core de você entender o racional por trás de começar a montar uma carteira de investimentos, é entender que, independente das crises, dos conflitos, da origem dessas crises, pode ser ali um conflito de guerra, como a gente está vendo agora, pode ser uma crise mais econômica, ou até uma crise como a gente teve com a pandemia, a gente nunca vai ter todos os cantos do mundo, todos os setores da economia subindo ao mesmo tempo ou caindo ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem algum tipo de guerra, qualquer tipo de conflito ali, a gente sempre vai ter ali os ativos que vão se beneficiar muito desse problema, tá? Dessa crise. Por outro lado, a gente vai ter ativos que vão sofrer bastante com esse conflito e do outro lado, a gente tem também ali os ativos que vão só, digamos que sobreviver, né? Eles não vão subir demais, mas eles também não vão cair demais, eles vão ficar ali mais ou menos na defensiva, tá? Nem sofrer, nem subir demais. Então é sempre importante você lembrar disso para você não ter expectativa de que em qualquer tipo de crise que a gente tiver, a sua carteira, ela não deve subir tudo ao mesmo tempo e também ela não deve cair tudo ao mesmo tempo. Ela vai ter ali um grupo de ativos e esse grupo de ativo ali, eles vão se comportar de maneira diferente em diferentes crises. E nesses conflitos que a gente está tendo aqui agora, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de ativos que estão se comportando de maneira diferente. Por exemplo, agora a gente tem o petróleo em uma grande subida por causa dessa crise. Isso porque esse conflito atualmente, no Oriente Médio ali, ele está afetando as regiões produtoras de petróleo e afetando as rotas estratégicas de energia também. Então, por consequência, ele fica mais escasso, e por consequência o preço dele sobe. E se ele sobe, a gente tem uma cadeia ali, o transporte vai subir também, a produção, os alimentos, é um efeito dominó. O petróleo subiu ou caiu, isso vai ter um efeito positivo ou negativo ali e no restante do mundo, porque tudo, basicamente, a gente depende do petróleo, tá? E nesse tipo de acontecimento que a gente tá vendo também, uma inflação mais alta, A gente tá vendo uma tensão inflacionária ali um pouco mais alta também, porque tudo ficando mais caro, por consequência ali as pessoas precisam colocar mais dinheiro, rodar mais dinheiro na economia, os preços vão subir, a inflação acaba subindo também. E quando a inflação sobe, o que acontece? A taxa de juros ela vai subir também, Os bancos centrais, o BCE e o Fed americano ali, eles vão tentar manter ou subir um pouquinho a taxa de juros justamente para controlar a inflação. Então, nesses momentos de tensões, e se isso continuar escalando ali, a gente pode ter ou os juros se mantendo um pouquinho alto, como está agora de forma global, ou até mesmo os bancos centrais podem decidir aumentar para segurar mais ainda a inflação. Isso acaba causando ali uma leve estagnação na economia que pode ali afetar algumas áreas do mercado financeiro. E aí, entrando nesse ponto aqui, que é a nossa chamada, que é o nosso conteúdo do vídeo. Apesar da gente ter, por exemplo, o dólar subindo, a inflação subindo, o petróleo subindo, a taxa de juros subindo, a bolsa de valores, ela tem a tendência de cair. Porém, a gente não tem a bolsa de valores, o mercado financeiro caindo como um todo e também não na mesma intensidade, justamente o ponto do
vídeo quero trazer aqui para vocês. Dentro da bolsa, como eu falei lá no início, a gente vai ter ativos, setores que vão se valorizar, né? Vão meio que surfar na crise, digamos assim, vão se beneficiar. Outros vão cair de uma maneira mais agressiva, vão sofrer um pouquinho mais, e outros vão sobreviver, vão trazer ali uma camada de proteção. E é justamente esse tipo de mix aqui que a gente quer trazer para nossa carteira, e eu vou te mostrar a melhor maneira que você pode fazer isso. E pessoal, a intenção aqui não é fazer com que vocês copiem os ativos que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Os ativos, eles são meramente ali alguns exemplos. Vocês vão ter várias opções ali, várias variáveis, várias combinações para vocês montarem uma carteira de investimentos boa para vocês, mas o meu objetivo é que vocês entendem o racional, tá? O processo ali, a estratégia por trás de vocês montarem uma carteira defensiva e também que continua crescendo. Por exemplo, se sua carteira hoje já não está muito protegida, ela está mais exposta, não adianta você ir lá e começar a comprar vários ativos de proteção, né? Comprar ouro, comprar renda fixa, achando que isso vai resolver. Pode ser tarde demais, tá? Ou pode ser ali muito tarde para você proteger a sua carteira, então pode ser que não faça mais sentido. Então não veja isso como uma maneira de consertar ali, tá? Um momento ruim da sua carteira, tá? Siga o meu exemplo, mas pense que isso ali é uma estratégia que você vai consertar a sua carteira olhando para o longo prazo, e não só para você ali passar, digamos, colocar um band-aid ali no corativo da carteira nesse momento. Pensa como se você comprasse ali um seguro de carro, tá? Então você não vai comprar um seguro de carro depois que você sofreu um acidente, né? Ali você tem que pagar mais caro para você consertar o carro. Então o seguro você compra antes para evitar caso qualquer coisa aconteça, né? Se vai acontecer ou não, não importa, mas você tá protegido. É essa a ideia que eu quero passar para vocês. Toda carteira de investimento, para ela ser uma boa carteira, ela tem que ser dividida basicamente em 3 compartimentos. O primeiro compartimento vai ser o compartimento da proteção. Então ali você vai alocar ativos com o objetivo mais de proteger o restante da sua carteira. Esses ativos são ali os ativos de renda fixa. Então é como, por exemplo, quando você investe em algum tesouro, né? Quando você investe nos treasuries dos países. Ativos como também o ouro é também um bom ativo para proteção, e outros tipos de commodity. Então, exatamente porque a gente está passando por esses conflitos nesse momento, a gente vê uma subida do ouro, tá? Porque o pessoal ele sai um pouco ali dos ativos de agressividade e vai um pouquinho pro ouro, então o ouro acaba que ele sobe, e a mesma coisa a gente vê com o dólar, né? O dólar é uma moeda global, né, de negócios, então as pessoas elas acabam indo mais pro dólar, comprando mais renda fixa ali de dólar, então acaba que a renda fixa e esses ativos de commodities, eles sempre representam ali uma boa parte da proteção da sua carteira. Se você mora aqui na Europa, você pode se expor ao dólar se você quiser, não é um problema, desde que você entende que em alguns momentos vocês vão ter a flutuação cambial do dólar em relação ao euro. Então você pode ter o dólar como uma pequena ali diversificação, mas sempre preste atenção, sempre tenha renda fixa em euro, em libra esterlina, em franco suíço, enfim, a moeda que for ali do seu país. O segundo compartimento é o compartimento da defesa. Então nessa parte da sua carteira você vai alocar ativos defensivos. Que tipo de ativos são esses? São aquelas estratégias, são aqueles setores e subsetores que eles tendem a não ser cíclicos, eles tendem a não sofrer demais ali em momentos de crise, como por exemplo consumo, energia. Então eles não dependem muito ali do que está acontecendo, porque são como se fossem setores da economia que vão continuar existindo, as pessoas vão continuar usando independente do que aconteça. Então geralmente são setores muito ligados ali às necessidades básicas da gente. E em terceiro, o nosso terceiro compartimento é o compartimento de crescimento. Então ali a gente vai alocar ativos que têm um crescimento acima da média. Então basicamente ali a gente olha totalmente, né, especificamente 100% para bolsas de valores, e ali a gente vai alocar ativos que eles podem ser mais sensíveis a crises, tá? Mas eles tendem a compensar essa volatilidade maior e lá na frente te dar um retorno muito maior do que os ativos de defesa e os ativos de proteção. Bom, agora a gente está aqui na nossa planilha, já deixei aqui
preparado a nossa alocação, tá? A nossa estratégia aqui. Eu decidi colocar 25% em defesa, 15% em proteção e 60% em crescimento. Então, aqui é um exemplo, uma carteira moderada para arrojada, tá certo? Se você se sente mais agressivo que isso ou mais conservador que isso, não é um problema. Lembra que eu falei para vocês, não se apeguem às porcentagens, não se apeguem aos ativos, porque é tudo demonstrativo. Importante é você entender a lógica da construção e depois você vai adaptar conforme o seu perfil, o objetivo, o cenário, tudo isso, tá certo? Combinados aqui nessa parte, vamos iniciar aqui então a nossa alocação. Eu vou iniciar com proteção, vou de baixo para cima aqui para ficar um pouco mais fácil, tá? Primeira coisa que eu vou considerar como proteção, claro, é a renda fixa. Nesse caso, eu vou colocar uma renda fixa europeia, algo básico aqui, tá? Vocês podem diversificar, seriam ali um pouco mais complexos na renda fixa de vocês, mas eu vou começar aqui com o ETF de renda fixa europeia, é de Treasury, então governamental de curto prazo. Um que eu gosto bastante é o IBGX, tá? Vou mostrar aqui para vocês na minha tela também, que é um ótimo ETF, tá vendo? Então, euro governamental com vencimento de 3 a 5 anos. Então, basicamente de curto prazo, para uma carteira dessa, eu acho que ele faz um papel muito bom, tá certo? Em segundo lugar, a porcentagem, né? A porcentagem eu vou iniciar com 10%, pode ser que eu mude de ideia, mas eu vou iniciar com 10%. Gente, eu não fiz essa carteira antes, tá? Eu tô fazendo junto aqui com vocês, pensei em alguns ativos, mas tô alocando junto aqui com vocês, tá? Enquanto eu gravo esse vídeo. Agora, com uma segunda proteção, para ficar mais divertida a diversificação, eu vou considerar a gente colocar ouro aqui, que foi um exemplo que eu dei, porque o ouro é um ótimo ativo que protege a gente em momentos de crise, mas lembrando que mesmo se você colocar ouro agora, pode ser um pouquinho tarde demais, você não vai conseguir ali remediar talvez muita coisa na carteira. Se você decidir colocar ouro, lembre que é para longo prazo, uma proteção ali de longo prazo, tá? Outra observação também, gente, eu pessoalmente eu não acho que ouro ele faz sentido mesmo como proteção para todo tipo de carteira, tá? Depende muito do objetivo, da carteira, do próprio patrimônio. Geralmente ali eu vou considerar ouro ou uma porcentagem significativa de ouro quando o patrimônio ele já é maior, tá? E se a pessoa ela busca mais proteção do que crescimento. Então pode usar ouro, mas use com moderação, porque muito peso, ele pode estagnar um pouquinho sua carteira, tá? Mas vamos colocar um ouro aqui, um que eu gosto muito, que eu acho que é o melhor, é o ETF da iShares, porque ele pega physical gold, ou seja, ele é lastrado, né? Tem lastro ali em barras de ouro reais, tá? Não é só operação. Então eu acho ele uma ótima opção. A gente vai colocar aí na nossa carteira também, que é o PPFB, tá? Vou colocar aqui, FB, e vamos colocar ele aqui por enquanto também com 10%, tá? Agora, com uma terceira opção para nossa parte de proteção aqui, vocês teriam várias opções. Vocês poderiam colocar, por exemplo, uma renda fixa corporativa. No caso aqui, se fosse esse caso, eu possivelmente iria considerar o ETF AGG1, porque ele é global, ele pega tanta renda fixa pública e corporativa ao redor do mundo. Vocês podem considerar colocar também, se você quiser, renda fixa americana e se expor diretamente ao Treasury americano. A gente tem um ótimo ETF que é o IB01, que faz exatamente isso, tá? Pro Treasury Bills ali. Tem algumas possibilidades. Nesse caso aqui, só pra gente diversificar, ficar uma carteira um pouquinho mais diferente, eu vou considerar colocar commodities, né? Eu vou expandir um pouco mais ali a parte de proteção. E para commodities, pessoal, tem esse ETF aqui que eu acho ele bem interessante, tá? Que é o SXRS, que é da iShares também, e ele é commodity diversificado, né? Ou seja, ele vai ter outros ativos ali, além do ouro. Então é uma exposição bem completa em commodity, então outros tipos de metais ali, grãos, algodão, tudo isso, tá? Então ele é bem interessante, eu vou considerar ele. Lembrando que ele não é físico como o outro, tá? Como o outro da iShares de ouro, ele é swap, então ele faz operações, ele é sintético, tá vendo? Então ele não tem, mas ele opera no valor desses ativos. Para mim, pessoalmente, não seria um problema, mas se for um problema para você, você pode considerar outras opções. Então eu vou colocar esse na nossa terceira posição, SXRS aqui. A nossa terceira posição aqui, eu vou dar para ele aqui 5% da nossa exposição nesse momento, pessoal. E a gente tem a nossa defesa, a nossa proteção, perdão, completa aqui, tá vendo? 15%. Como eu coloquei 15 e aqui eu acabei colocando 10, eu vou diminuir. E se eu fosse para diminuir, então possivelmente eu iria colocar 5%.
no ouro, tá? Ou seja, a gente fica com 10% em renda fixa, perfeito, maravilha, 5 em ouro, 5 em commodity diversificada. Eu acho que é uma exposição bem interessante aí, talvez não colocaria mais que isso para um perfil mais arrojado. Agora a gente vai para a nossa parte de defesa, tá? Eu vou pular para defesa aqui, depois eu vou para a nossa parte de crescimento, que são as pimentinhas da carteira. Para defesa, pessoal, a gente pode considerar várias coisas. Para essa parte, para essa construção aqui, eu basicamente considerei algumas ações. Desse caso, eu não vou considerar ETFs. Se vocês querem colocar ETFs, não é um problema. Na verdade, eu até prefiro, eu sempre vou preferir colocar ETFs do que ações individuais. Mas, de novo, né, para o vídeo ficar um pouquinho mais interessante aqui, eu vou colocar as empresas que eu mais gosto, tá? As que eu mais gosto desse setor de defesa. Vocês podem optar também por escolher ações individuais, se for o seu perfil, ou se você preferir ETFs, você vai pegar ETFs que vão ter já essas ações que eu vou citar dentro deles, possivelmente no top 10. Então, de qualquer maneira, com ações individuais ou através dos ETFs, vocês vão se expor a esse setor, a essa estratégia, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu considerei, eu escolhi aqui a gente funilar em empresas tanto de energia, tanto de consumo, tá? Energia, consumo eu gosto bastante e também até empresas farmacêuticas ou de finanças, mas energia, consumo eu acho que eles fazem ali um papel muito bom como a parte de defesa, então eu vou colocar um pouquinho mais nesses dois tipos de setores aqui. Por que eu gosto muito de energia e de consumo? Gente, porque em qualquer tipo de crise aqui, as pessoas elas não vão nunca deixar de comprar coisas para necessidade básica, né? Na verdade, elas vão deixar de comprar coisas que são mais luxos ali, né? Então, carro, aparelhos, enfim, fazer reformas, porque elas precisam se manter, né? Para se manter as necessidades básicas do ser humano. Da mesma maneira que o mundo nunca vai precisar, nunca vai poder ficar sem óleo, petróleo, gasolina, álcool. A gente precisa disso para viver e, por consequência, né? As energias. Então, ninguém fica sem pagar a luz ali, independente do que está acontecendo. Por isso que são posições muito interessantes para a defesa da sua carteira. Falando de consumo na Europa, duas aqui que eu poderia considerar seria tanto a Nestlé quanto a Unilever, tá? Eu gosto bastante das duas. Para nossa lista aqui, eu acho que eu vou ficar com a Unilever. Então, com certeza uma ação que eu vou considerar na parte defensiva da minha carteira. Vou deixar a Unilever aqui. Poderia considerar a Nestlé também, mas eu prefiro a Unilever. Vou alocar uma segunda ação na parte da Europa e possivelmente eu gosto muito da Novartis, né, que é uma gigante farmacêutica da Suíça. Então é um pouquinho diferente, ela foge ela não é consumo, ela não é também energia, né, obviamente, mas ainda assim ela penetra ali nessa questão de necessidades básicas, que é tanta questão da farmácia, obviamente, de remédio, né, as pessoas elas vão continuar se medicando se elas quiserem ficar vivas. Em alguns momentos, em algumas crises, elas podem até ter um retorno até acima da média, como a gente viu ali durante o Covid, né? O setor de farmácia se deu muito bem, as que desenvolveram ali algumas vacinas, como a Pfizer, por exemplo, que é uma empresa europeia, você poderia considerar a Pfizer também, mas aqui eu vou de Novartis, tá? E vou colocar ela aqui pra gente, Novartis, e vou considerar ela aqui como a nossa segunda defesa na Europa. Só corrigir aqui, coloquei um R a mais, e agora a gente vai considerar as empresas americanas, tá? Das empresas americanas que poderiam seguir aqui a mesma linha, a gente teria como, por exemplo, a Walmart, a Costco e também a Procter & Gamble. Dessas três, eu possivelmente iria ficar com a Costco. Eu gosto bastante dela, né? Então ela é uma wholesale aí internacional e ela supre tanto a demanda, né, de consumo básico ali, tanto varejo como também pessoa física, né? Como ali atacado e varejo. Agora, na parte americana, se você quiser colocar um pouco dos Estados Unidos também, eu sempre indico a gente diversificar. Empresas que seguem essa mesma linha, que seriam excelentes também em considerar, seria como, por exemplo, a Walmart, a Costco, Procter & Gamble, por exemplo. E se eu fosse escolher uma dessas três aqui que me veio à mente, possivelmente eu acho que eu iria de Costco. Eu gosto dela bastante, ela é wholesale, ela tem um modelo de negócio ali um pouco mais sofisticado do que um supermercado normal, digamos assim. Ela foi bem inteligente, ela pega tanto atacado quanto varejo, e ela tá começando, ela opera também um pouquinho aqui na América, né, na Europa, um pouquinho mais ali no Reino Unido. Pode ser que ela se esparrame mais pela Europa, a gente não sabe, mas ainda assim, eu acho que ela é uma excelente empresa americana. Eu colocaria ela aqui
como a nossa próxima. Agora eu pensaria em colocar, eu sairia dessa parte e iria um pouquinho para energia, possivelmente, tá? E principalmente porque nessa guerra que a gente tá hoje, né, essa crise geopolítica, as tensões que a gente tem hoje, justamente essa parte de óleo, petróleo, energia tá sendo afetada, já começou a ser afetada, pode ser que piore, pode ser que não, tá? Mas é uma boa posição para você considerar. Você pode considerar tanto pegar empresas individuais como ETFs que vão te dar essa exposição. Quando a gente olha para os Estados Unidos, né, as duas maiores ali nessa área seria a ExxonMobil e a Chevron. E aqui na Europa a gente tem a nossa Shell, a nossa querida Shell, e a gente tem a Total Energy, né, que é uma empresa aí francesa muito boa também. Vamos diversificar um pouquinho e vamos colocar um pouco de Estados Unidos. Nesse caso, se eu fosse para escolher entre a Chevron e a ExxonMobil, possivelmente eu ficaria com a ExxonMobil. Então eu vou colocar ela aqui pra gente, ExxonMobil. A gente fecha aqui então com petróleo e energia na nossa carteira. Agora, pessoal, a gente fechou essas 4 empresas aqui. Eu coloquei aqui REITs, né, que são os fundos imobiliários, mas na minha alocação, eu daria aqui para vocês basicamente 2 sugestões. Vocês poderiam complementar a parte de defesa com fundos imobiliários individuais, tá? Ou vocês poderiam usar um ETF. Na minha alocação, eu vou colocar um ETF, tá? De fundo imobiliário aqui em cima. E aqui eu vou criei mais espaço aqui pra gente colocar mais ações na parte de crescimento, tá certo? Então, vamos distribuir aqui, já deixei a função aqui que eu não tinha colocado antes, tá? Então, a gente tem o quê? 25% aqui pra nossa defesa, tá? Então, aqui a gente tem 4. Então, possivelmente aqui eu vou colocar 10 pra nossa energia aqui. Aqui eu vou colocar, 5 na Costco, aqui eu vou colocar 5, aqui eu vou colocar 5 também. Então aqui a gente tem 25, né? Então a gente passa e então eu vou colocar 5, vou deixar 5 aqui para cada um, né? Eu tinha passado ali na matemática, então eu vou deixar 5 para cada, agora a gente tem 20, tá bom? Esses outros 5% eu posso alocar lá em cima quando eu for colocar os meus fundos imobiliários, tá? Aqui em cima aqui. Quando a gente fala agora de crescimento, pessoal, a gente tem o quê? Ações ou ETFs ali que fazem parte de setores que estão em uma fase de crescimento mais avançada. Hoje em dia, quando a gente fala de crescimento mais avançado acima da média, a gente tem tecnologia e as suas variáveis, não? Então, tech, robótica, inteligência artificial, a gente tem também chips processadores, tá? A gente tem ali semicondutores, né, que são parte dos chips processadores. Então, a gente tem tanto tech como todas as inovações que a gente tem em tech e também coisas mais tradicionais ali de tecnologia que ainda fornece ali pra gente uma ótima exposição a crescimento. Aqui em cima, você pode considerar tanto ETFs que vão trazer para você exposição a tech, ou você pode considerar ações individuais. Então, por exemplo, aqui você poderia considerar, por exemplo, você colocar uma posição de Microsoft, tá? Aqui, por exemplo, eu vou colocar Microsoft, eu vou colocar Nvidia aqui também, tá? E você teria mais 2 posições aqui, 5 e 5 de crescimento. Se você quer, além de colocar ações de tech, você também pode simplesmente pegar a sua exposição em um ETF global abrangente que já te dá essa exposição ao setor de tecnologia. Se você hoje pega, por exemplo, um ETF do S&P 500 ali, ele vai te dar essa exposição. Se você pega ali um ETF mundial, que basicamente o top 15 ali é o S&P 500, ele já vai te dar essa exposição global também. Então, nesse caso, eu vou pegar o VWRL aqui, ou VWCA, tá? A moeda que vocês preferirem, VWCE, perdão, não CA. WCE, e ele se torna aqui o nosso ETF principal, tá? E dentro desses ETFs aqui, pessoal, a gente tem também ali grandes empresas, tá? A gente já tem ali as maiores posições. Então, essas maiores posições ali, essas maiores empresas do mundo, elas já trazem ali pra gente também, por consequência, por ser uma grande empresa, uma defesa muito boa de crises e pânico ali no mercado, tá? Porque não quer dizer que elas nunca vão ser abaladas, né? Elas podem sofrer o impacto e elas vão sofrer o impacto, mas quer dizer que o fundamento dela, a receita, o crescimento não é, né, afetado ali na raiz, é basicamente o movimento da ação, daquela ação ali na bolsa de valores. E junto dele, a gente pode colocar aqui a nossa exposição em fundos imobiliários que eu falei ali para vocês, tá? Eu prefiro colocar em fundos imobiliários, em ETF, eu prefiro não colocar eles de forma individual, eu prefiro essas posições aqui para ações. Então aqui a gente tem mais 10%
1% de tech aqui, ao todo, certo? E, Laila, qual ETF de fundo imobiliário? Eu gosto muito do TRT, que é um ETF da VanEck, tá? Porque ele é global e o top 10 dele ali já pega, o top 5, o top 10 já pega ali as maiores posições de fundos imobiliários. Então, quando a gente desce aqui, ó, então a gente tem o Welltower, perdão, a gente tem o Prologis, a gente tem o Realty Income, a gente tem o VICI Properties, o Public Storage, que, aliás, eu gosto bastante. Então, aqui a gente já tem, assim, os mais poderosos aqui, fundos imobiliários do mundo. Então, nesse caso, eu prefiro colocar ele dentro de um ETF. Então, aqui eu colocaria o TRT, o TRET, né? O TRET aqui. Ok? Então, vamos ver aqui quanto que a gente ficou, tá? Então, a gente tem aqui os nossos 20, né, por cento. Bom, agora vamos finalizar aqui a nossa alocação. Eu acho que já tá bom de ativos, eu acho que eu fecharia essa carteira aqui. Agora a gente só precisa reorganizar aqui a nossa alocação, tá? Então a gente acabou de colocar aqui o nosso real estate, né? Colocar aqui o nosso real estate. Como aqui eu já tenho 20%, né? Eu vou dar 5 para ele aqui, 5%. Aqui embaixo eu preciso alocar mais 5, né? Porque a gente precisa de 25, então eu vou colocar mais 10% aqui em ouro. Então a gente fecha 25 na nossa proteção, a gente fecha 25 aqui na defesa. E o restante eu vou jogar lá pro ETF mundial, que a gente vai fechar então com 40% e a gente fechou aqui 100% e essa é a nossa carteira final. Uma carteira bem interessante aqui, tá? Bem diversificada. Como eu falei para vocês, pessoal, não se apeguem aos ativos, são só alguns exemplos aqui. Eu quis usar ações individuais, na maior parte aqui da nossa diversificação em ações individuais, pra gente trazer uma carteira aqui um pouco mais diferenciada, mas eu espero que vocês tenham entendido a lógica por trás da alocação. Então, sempre você vai colocar proteção, defesa e uma parte em crescimento. E, pessoal, como a nossa conclusão aqui que eu trago para vocês, tá? Não se preocupem com quedas de mercado, com esse tipo de estresse, tá? Eu vou deixar um gráfico aqui na tela, vai mostrar para vocês. A bolsa de valores, ela sempre passa por queda, ela é sempre afetada pelo que acontece lá no mundo, mas a tendência ela sempre levantar, ela sempre sobe, ela sempre vai crescer no longo prazo, tá? Então não tente consertar a sua carteira, mexer demais nesses momentos. A melhor estratégia que você pode fazer é, de fato, montar ela certa de uma vez só e depois você só vai mudar quando tiver uma necessidade real interna de você ajustar a sua carteira e nunca ficar reagindo ao mercado e nunca tentar comprar de última hora. Se você for comprar de última hora essa carteira, esse ativo já vai estar ali com um valuation muito alto, já vai estar caro e o seu lucro nem vai ser tão alto assim como você esperava. E se hoje você está começando a sua carteira de investimentos aqui na Europa, tá um pouco confuso de como que você vai alocar direitinho ali, considere fazer parte da nossa comunidade Impérios Pro. É a única comunidade de investimentos globais para brasileiros que moram e investem aqui na Europa. Lá, além de você aprender, você tem acesso às nossas carteiras recomendadas com análise profunda ali e você tem acesso também a aulas VIPs ali para os nossos membros, onde a gente fala de mercado, fala de atualização de carteira, fala sobre tudo ali para te ajudar a crescer o teu patrimônio. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo que possa se beneficiar também. E se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão ali de ativos que a gente possa avaliar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos eles, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.